Abra sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Aleluia, Jesus. Quantos que vieram para receber do Senhor o alimento das almas, digam amém? Amém. Amém, Jesus. E qual é o alimento das nossas almas? A palavra de Deus, amados? Você pode, enquanto os irmãos procuram, ir abrindo sua Bíblia e falando em voz audível para a pessoa do seu lado, diga, se prepara. Deus tem um alimento muito forte para nos fazer forte, cada vez mais forte na sua presença. Diga amém? Aleluia. Então Mateus 10, o versículo 34 é muito conhecido. Usamos esse versículo diversas vezes em outras ministrações, mas como eu sempre digo e repito, né? Deus nunca repete o mesmo alimento. Ele pode trazer novidade dentro da mesma palavra. E eis aqui o Senhor novamente nos trazendo a revelação de Mateus 10, 34. E o que está na Bíblia que você está lendo? Na Bíblia Sagrada. Não penseis, disse Jesus, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vamos fazer nossa oração novamente em cima desse tema tremendo que Deus nos deu. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa oração e a nossa fé, ligados ao mesmo nome, ao nome que o Senhor nos deu aqui na terra para adorá-lo, o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Sabemos que esse é um novo e vivo caminho que se achega diante da tua presença. Então receba a nossa oração, pois nós queremos receber, Senhor, o discernimento pela unção do teu Espírito, o discernimento da palavra que o Senhor revelou a este ministro esta noite. Tanto o ministro que prega quanto aos ouvintes, sejamos todos, Senhor, transformados pela tua unção em nome de Jesus. Diga amém? Que assim seja. Jesus disse, não penseis que vim trazer paz a essa terra, porque nós estamos de passagem aqui. E o momento que nós estamos aqui é para a guerra, amados. Jesus vai deixar isso muito claro. Quem vive na carne e só pensa nas coisas desse mundo, a Bíblia diz que não passa de uma miserável alma, né? Realmente está precisando de muita coisa para se tornar um ser vivente com a presença de Deus. Mas aqui, essa revelação, não penseis que eu vim trazer paz, é para que ninguém se acomode. Ninguém deve se acomodar, porque enquanto vivemos aqui, será como Jesus disse, será tempo de guerra. Então vamos em nome de Jesus, a ministração dessa noite. Eu queria que você fosse lá em 1 Pedro, por favor, na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta que ele escreve. Primeira carta do apóstolo Pedro, no finalzinho da Bíblia, ali pertinho das cartas de João, você vai encontrar duas cartas de Pedro. Vamos na primeira carta dele, em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Nós estamos aqui de passagem, e eu preciso que a Bíblia revele isso para os irmãos da igreja. Eu não posso apenas dizer isso em púlpito, que quem nunca ouviu vai achar que é uma ministração do homem, mas é preciso que quem está vindo, ou ouvindo pela primeira vez, ou manuseando uma Bíblia pela primeira vez, é necessário que essa pessoa saiba que Deus falou que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui na terra. Veja isso em capítulo 2, por favor, de primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 11. Glórias a Deus. Os que encontraram, digam amém? Versículo 11 do capítulo 2 de 1 Pedro diz: Amados, escrevo-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes, afastarmos, né, das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então o que eu queria ver até aqui é, Jesus disse que eu não vim trazer paz a essa terra, eu vim trazer uma espada. Por quê? Porque vocês estão de passagem, e o fato de vocês estarem aí há um propósito, porque Deus poderia nos converter e nos resgatar, amém ou amém? Quantos você conhece que ao converter-se já foi desse mundo? Porque Deus sabia pela sua onisciência, o sabe, que aquele vaso não vai permanecer. Então melhor resgatá-lo com vida eterna do que deixá-lo aqui e ele morrer aqui, convertido, mas morto no final. Não, isso não é para Deus. Deus não colocou em nós um espírito de covardia, mas também não quer que nós entremos numa guerra sem preparação.
Você crê, amados? Então Ele vai nos preparar para ela. E se Ele nos deixar enfrentar essa guerra, é porque nós estamos preparados por Ele. Você crê? Amém? Então, enquanto você está vivo, glorifique a Deus, porque é um plano de Deus na sua vida. Porque o ser humano nasce porque há um ato entre um homem e uma mulher. Isso é criação de Deus. É a natureza divina, a natureza do homem, a natureza divina não, a natureza que Deus criou entre a descendência do homem, para que haja descendência. Então a multiplicação do ser humano envolve um relacionamento de um homem e uma mulher. Isso não quer dizer que nós somos todos filhos de Deus, não. Somos filhos da natureza humana, convertidos a nos tornarmos na eternidade filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, Jesus Cristo, amém? Filho unigênito, o único filho de Deus. Contudo, nós nos tornaremos filhos pela adoção que Ele nos dá através do sangue de Jesus Cristo, que é o documento que legaliza a nossa adoção. Diga amém? O sangue de Jesus sobre nós, o Espírito Santo estando em nós, é a legalidade, é o penhor da garantia da nossa herança, que é a salvação. Diga amém? Contudo, amados, precisamos entender. Agora Ele está falando com convertidos, Ele não está falando com as pessoas do mundo. Ele não está jogando essa palavra para o mundo. Ele está falando para aqueles que converteram-se ao Evangelho. Aquilo que Jesus veio trazer e a pessoa tomou como verdade. Isso é ser cristão. É crer naquilo que Cristo fez e disse que era. Amém? Crer toma posse disso, como nós pregamos anteriormente. Contudo, agora então Ele se refere aos cristãos. Essa palavra não está sendo lançada para o mundo, e sim para os cristãos. Ele diz aos cristãos, através do apóstolo Pedro: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a este mundo. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal, pedindo a cobertura sobre a nossa vida, a proteção, Ele fala: agora eu vou para junto do Senhor, Pai, vou voltar para junto do Senhor. Mas eu peço que, assim como o Senhor me guardou, guarde esses também. Amém ou amém? Então Jesus nos faz a oração, Ele faz a oração a nosso favor, para que nós fôssemos guardados de todo o mal. Por quê? Haverá um tempo em que nós estaremos com Ele na glória. Ele mesmo virá nos buscar. Em João 14 Ele diz: eu não turbo o vosso coração, porque eu vou, mas volto. Diga glórias a Deus. Vou preparar-vos lugar, mas voltarei para buscar-los e levá-los para comigo, para onde estiver, estejais vós também. Diga mais uma vez: glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então, nessa palavra aqui, meus amados irmãos, é uma prova bíblica. Jesus disse: então, olha, vocês estão aí de passagem, e enquanto vocês estão aí, haverá aflições, haverá luta, e eu vim trazer uma espada para isso. Ou seja, a espada era o único meio da ocasião que Jesus poderia falar sobre uma arma potente, porque na ocasião não havia outra arma mais potente do que a espada. Então, para que a mente humana discernisse quão grande era o que Jesus veio trazer, que é a palavra, você crê? O poder que ela tinha era o poder de uma espada. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse. Jesus disse: olha, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos aqui na terra, estão de passagem. Então, enquanto vocês estão aqui, aprendam a lidar com a arma que eu vos dei, que é a palavra. Você crê? Amém, Jesus. Vamos em Efésios, por favor, amados. Carta aos Efésios. Agora quem escreve é o apóstolo Paulo, né? Aos Efésios. Vamos juntos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Louvado seja o nome de Jesus. Porque essa luta, essa guerra que nós estamos aqui, é muito importante nós entendermos e ver que está na Bíblia. Ela não é contra ninguém que está aqui aos nossos olhos. Ela é contra principados e potestades, contra tudo aquilo que é de mal, todo espírito imundo, maligno, que habita nas regiões celestes. É o que está escrito em Efésios 6, e versículo 12. Você encontrou? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, igreja? Então vai ser travada uma guerra, está sendo travada uma guerra, e Jesus veio nos trazer a arma que vence essa guerra. E qual é a arma? A palavra de Deus. A espada é a palavra. Você crê? Por que nós estamos assim? Aonde está essa guerra? Eu não vejo essa guerra.
está essa guerra? Esse é o detalhe. O cristão não vê, mas ele sabe que ela existe. O mundo não sabe que ela existe. Por isso que leva a vida do jeito que diz que ela música mudando. Deixa a vida me levar, mas o cristão não. O cristão não pode nem deixar sonhar, nem brincar com uma letra de uma música dessa. Deixa Jesus te levar. Porque a vida só leva para onde ele vai indo, o curso desse mundo. Agora, se Jesus te levar, e Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Então, no nome de Jesus, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, somos forasteiros, recapitulando para as pessoas que estão chegando. Jesus disse lá no início, quando abrimos a palavra, a ministração: não penseis que eu vim trazer paz, mas vim trazer uma espada. E ele fala por quê? Porque vocês são de passagem. Vocês precisam dessa arma. É a arma mais potente, a minha palavra. Amém? Então, disse. Aí a pergunta é, quem não quer calar, onde está essa guerra? Eu não vejo ela. Você não vê, mas ela existe. Mesmo assim, não veja, ela vai sempre existir até a volta de Jesus. E ela está onde você leu agora há pouco, em 1 Pedro 2,11. Voltando lá, em 1 Pedro 2,11 está lá a resposta. Você não vê ela? Por quê? 1 Pedro 2,11. Porque essa guerra, no finalzinho do versículo 11, a metade em diante diz: exorta, no começo falei, amados, exorta-vos. Eu estou chamando vossa atenção. Vocês não podem se esquecer, vocês são peregrinos, são forasteiros. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz isso. Vocês devem se afastar, vos absterdes das paixões carnais. Diga bem alto: é aí que está a guerra. O campo de batalha é exatamente aí, irmãos. Ela está nas paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aqui, ó. Aonde está a guerra? Aqui dentro. Começa aqui dentro a guerra. Em nossa própria mente. Você crê? Irmãos, eu fiz essa semana 3 duras visitas. Muito difícil, mas muito difícil. Quando eu falo difícil, de ver famílias sofrendo. Eu me compadeço e chorei espiritualmente ao ver aquelas famílias sofrendo. Justamente porque diz a palavra: meu povo sofre por falta de entendimento. E por que eu não entendo? Eu quero que você entenda o seguinte: como é que alguém vai conseguir fazer uma prova? Imagine você faltou em aulas importantes de um curso que você está fazendo, e também não procurou pedir emprestado nada, ou saber de alguém o que aconteceu. E hoje, graças a Deus, o nosso ministério, graças à tecnologia, ao empenho de irmãos, nós podemos então fazer isso. Não pude ir, mas eu tenho aqui o blog da igreja, eu tenho lá gravado o culto, eu vou ouvir. No meu silêncio aqui, minha tarde, em vez de ficar enchendo a minha vida de tranqueiras, minha mente com bobagens, parei agora, vou ouvir a palavra que eu faltei. E aquele dia podia ter sido importante para mim. E ali tem todas as mensagens. Estamos fazendo isso desde março, se eu não me engano. Nós estamos lá em junho, praticamente, metade do ano. Metade de maio nós estamos, perdão. Quase metade do ano, né? Então já estamos há 3 meses fazendo isso. Então, para a glória de Deus, está lá. Ninguém precisa perder mensagem. Basta você ver lá e ouvir. Hoje eu ouvi. De manhã me consagrando, fiquei lá 1 hora ouvindo. E ali me emocionei, ali eu entrei na unção, ali eu glorifiquei a Deus. Porque eu estou aqui pregando em espírito, mas muita coisa eu preciso sentar com vocês e ouvir novamente. E ali eu tenho a oportunidade que Deus me deu, eu louvo a Deus, de sentar e ouvir o que Deus vai me revelar, e ali meditar e refletir sobre muitas coisas. Diga glórias a Deus. Você está tendo essa oportunidade agora. Mas eu volto a insistir: como é que alguém que perde aulas importantes, consegue chegar numa prova e ir bem, sem nem ter a capacidade ou a preocupação de buscar o que passou aonde ele estudava? É possível alguém ir bem assim, amados? Vai conseguir passar no tranco, muitas vezes. Mas será que saiu de lá um bom aluno? Está capacitado para fazer pelo qual ele estudou e se dedicou anos? Muitos serão salvos de novo.
mas viveu aqui na terra debaixo de tribulação a vida toda. Nas provas ficou desesperado, porque não tinha discernimento, entendimento do que precisava. E aconteceu essa semana, em 3 visitas que eu fui. Aquelas famílias não precisavam estar sofrendo, não precisavam estar sofrendo, e estão sofrendo por falta de entendimento, por falta de simplesmente parar, se humilhar, ouvir, porque acha que é o homem que está aprendendo. Eu conheci esse homem, amados, converta-se. Deus usa quem Ele quer, usa até uma mula para falar. Mas quando Deus manda abrir a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça, com ouvidos espirituais, para que ela torne realmente o propósito do qual ela está sendo pregada, seja cumprido na vida do ouvinte. Esse é o ouvinte zeloso, que ouve com zelo, com temor, com reverência. Não o ouvinte negligente, que ouve só por obrigação, entra aqui, sai ali e continua da mesma forma. Mas você, graças a Deus, não é assim. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos voltar aqui, para nós recapitularmos o que Deus tem ensinado até agora, para que ninguém, absolutamente ninguém, a gente sabe que o tempo às vezes é inconveniente, né? As pessoas às vezes não conseguem chegar no horário devido, aí pega a pregação e não consegue entender. Então vamos desde o comecinho de novo. Jesus disse: não penseis que vim trazer paz, mas vim trazer uma espada. Por quê? Tudo é bíblico, porque você é um forasteiro, você é um peregrino aqui, e enquanto está aqui você vai ter tribulação, você está em plena guerra. Não se iluda. Só que não é guerra contra a carne e contra o sangue, é guerra contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos imundos que habitam nessa região celeste. Amém, igreja? Amém. E aí então diz: eu vim trazer paz, né? Não, eu vim trazer uma espada. Então nós vamos estar o tempo todo, temos que aprender a manusear essa espada, senão uma espada colocada na bainha também não tem valor nenhum. Em plena guerra, se ninguém sacar essa espada, lembre-se que a espada tem que ser usada no momento apropriado, no momento oportuno. E por isso você ganha habilidade para lidar com a espada. Amém ou amém? E aí nós falamos: mas eu não vejo essa guerra. O mundo pode falar assim, porque o mundo não vê nem o Espírito Santo, nem conhece o Espírito Santo. O mundo está registrado na Bíblia, é isso, igreja? Está registrado, igreja? Está no Evangelho de João, amados. Está lá quando Jesus Cristo revela que o Espírito Santo haveria de vir. O outro Consolador, ele fala: o mundo não pode recebê-lo. O mundo nem o conhece, nem irá conhecer, se não se converter. Em outras palavras, está lá em João 16. A partir de João 14, pode meditar lá e refletir sobre o envio do Consolador. E Jesus Cristo fala claramente: o mundo não pode recebê-lo. Então não adianta, que eu não vejo essa guerra, eu não consigo nem entender o que diz a palavra. Quantos de nós antes líamos isso aqui, não guardamos de volta, não estou entendendo nada. Porque a mente humana não pode discernir as coisas de Deus. Amém, igreja? Hoje você olha e fala: mas como está aqui? Porque esse aqui é um livro sagrado, é um código de Deus para os seus filhos aqui na terra. Diga amém? Amém. Somente os filhos de Deus podem discernir, porque eles têm a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Amém. Aleluia, Jesus. É tudo bíblico, viu, amados? Eu poderia pegar a palavra e trazer você para você ver tudo isso. Mas tudo isso que estou falando para nós ganharmos tempo, eu estou falando em espírito e em verdade com a igreja, porque é bíblico. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, perguntamos: eu não estou vendo. Onde está essa guerra? Aí a resposta é: na mente humana. A Bíblia diz que foi nos prazeres da carne, nas paixões carnais. Mas espera um pouquinho que você vai entender o porquê que a Bíblia diz isso. E eu já estou antecipando, dizendo que está aqui na mente. Daqui a pouco você vai ligar o que eu acabei de dizer, porque nós não podemos ultrapassar a fase da ministração. Vamos juntos em Mateus capítulo 6, por favor. Aleluia. Mateus 6. Aleluia, Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 6. Porque se a luta está sendo travada dentro de mim, é porque o inimigo entrou, ou já estava aí na natureza humana. Então alguma coisa aconteceu dentro do meu interior, ou está acontecendo, e está. Então você já nasce com, infelizmente, com tudo aquilo que é
é chamado, para você ter ideia, o ser humano é chamado na Bíblia de filho da ira, filhos da desobediência. Então nós já nascemos com algo dentro de nós que não é de Deus. Pode crer nisso, amados. Só que, em nome de Jesus, o inimigo, eu vou revelar agora porque Deus mandou falar isso agora. O inimigo usa uma porta muito importante para o corpo, onde ele consegue lançar cada vez mais setas e abastecer o que já estava na natureza humana. É uma guerra. E o abastecimento entra por essa porta, que eu vou falar para vocês em espírito, que está em Mateus 6, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. São os seus olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, se o que entrou foi trevas, aonde você colocou os olhos, que grandes trevas serão. Meu Deus. Então agora você está começando a compreender. Para compreender, amados. Estamos em guerra, e essa guerra está sendo travada dentro de nós mesmos. E aí vem a revelação. Mas eu já nasci com esse problema. Por isso que chama-se libertação. Deus está querendo libertar, lançar isso fora. E Ele precisa que você, que é o ser, o teu espírito, tua alma, compreenda isso. Que você não é filho da desobediência mais. Você foi chamado para ser luz. Ele veio para nos tirar das trevas para a sua luz, para nós vermos a verdade. Amém ou amém? Amém. Jesus disse: eis que eu fui ungido para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade o cativo. Então dentro de nós já estávamos aprisionados dentro do nosso próprio interior. Jesus entrou com a sua luz e está nos convidando: entre, sai dessa prisão, sai dessa mesmice, pare com essa luta com você mesmo, comece a lutar contra quem te escravizou. Isso aí é a natureza humana. E aqui está tudo aqui, ó, na mente, você vai entender já já. Eu peço que você vá em nome de Jesus, lá em 2 Samuel. Por quê? Enquanto você vai no 2 Samuel, Velho Testamento, porque eu vou dar um exemplo de Davi. Você conhece que Davi, biblicamente, é chamado como um homem segundo o coração de quem? De Deus. Mas nunca pecou Davi? Claro que pecou. Nunca teve luta Davi? E como teve? Meu Deus do céu. Quem conhece a história de Davi vai saber que é um homem de muitas tribulações, de muitas aflições mesmo. E que pecou mesmo. Ele pecou e não foi uma vez só, não, foi várias vezes. Mas o maior pecado de Davi, o erro maior dele, entrou pelos olhos. A porta de entrada. O inimigo abasteceu o que já estava nele de ruim com o que ele olhou. Você vai ver isso agora. Porque é pelos olhos. Para pensar agora. É pelos olhos. Os olhos são o meio de transporte que leva até a mente o que o corpo inteiro vai fazer. Então o que você vê é o que está alimentando a tua mente para colocar em prática aquilo que o teu corpo vai fazer. Entenda esse mistério, amados. Então veja o que aconteceu ali em Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu não vou me ater muito em explicar o que ocorreu aqui, que eu quero ver que a igreja já conhece. Se não conhece, estude. Porque Davi é um homem tremendo, segundo o coração de Deus. Mas, como eu disse há pouco, um dos seus maiores erros foi, ao ver algo e deixar entrar, alimentar a sua mente com o que ele viu. E o que ele viu em capítulo 11 e versículo 12, para quem não tem Bíblia com título aí, nesse capítulo 11 diz que Davi comete adultério com Batseba. Vamos ler isso aqui então. Versículo de número 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu, fez o quê? Viu, os olhos viram. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. E lá do alto ele podia enxergar todas as casas ali perto. Lá do alto ele viu uma mulher tomando banho no terraço, né? E ela era muito formosa, muito bonita. E Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe então: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu.
Então enviou Davi mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi o rei: estou grávida. Eu não preciso muito além, não, porque aí eu vou ter que explicar o que aconteceu. Foi um preço muito caro que ele pagou por ter deixado alimentada a sua mente com o que ele viu. Ele olhou e desejou a mulher. Estou explicando apenas uma passagem do que é ouvir e alimentar a mente com as coisas que você vê. O Espírito Santo falava no meu coração: eu tenho muitos e muitas filhas na terra, filhos e filhas, tá? Com o nome escrito no livro da vida, que ao invés de, enquanto tem um tempo disponível, olhar para as coisas que edificam, enchem a mente de coisas mundanas. O Senhor falou claramente no meu coração isso aí. Eu até pedi misericórdia. Falei: misericórdia, Senhor. Na hora que ele falou, eu vi como nós estamos conversando aqui em voz audível. Eu tenho muitos e muitas filhos e filhas que em tempos disponíveis para se encher de coisas grandes, que edificam a fé e que vão fortalecê-los, enchem pela porta de entrada de coisas que só vai, na verdade, só atrapalhar tudo que eu estou fazendo na vida deles. Não vou citar aqui para não se tornar uma coisa chata, mas eu quero que cada um, por favor, medite no que Deus está falando. Amém ou não amém? Demos um exemplo aqui no domingo de um filme belo aqui. Algumas pessoas, uma meia dúzia, mandou: eu conheço esse filme. Mas pergunta se conhece um filme, fala um filme do mundo aí famoso. Conheço, assisti. Aquele filme é mais velho que andar para frente. O ator já está muito mais velho que aquele lá que eu passei domingo aqui. E mais da metade da igreja, muito mais, uns 80 ou 90% da igreja nunca assistiu. E é um filme que edifica a fé. Então tem muitas coisas grandes e boas que podem ser assistidas. Mas não, é muito mais fácil olhar e encher o tempo do Espírito Santo de coisas que vão esvaziar minha mente, ou vão tornar minha mente confusa. É isso que o Espírito Santo diz. É isso que ele está dizendo aqui agora, só que isso vale para tudo, em todas as áreas, amados. Porque é impossível. Se eu perguntar aqui hoje, quem é que parou hoje para orar e consagrar e ler um versículo da palavra bíblica? Não me responda, por favor. Ninguém está aqui para humilhar ninguém. Ninguém nem ergue as mãos. Amém, queridos? É apenas para você refletir o que Deus está dizendo essa noite. No nome de Jesus. Amém? É curso de libertação isso aqui, amados? Amém. Você recebe? Amém, Jesus. Então você viu que Davi, em 2 Samuel, olhou, deixou nos seus olhos, estava com a vida vazia aquela hora, passeando no terraço aí, ó, né? Vazio. Até o próprio mundo diz um ditado popular aí: mente vazia, olha como que o povo conhece, mente vazia, oficina do diabo. Mudando esse ditado, esse provérbio, mas é a pura verdade. Mente vazia, oficina do diabo. Igreja, vamos seguir em frente? Vamos em Tiago, capítulo 4, porque ainda Deus continua a nos ensinar essa noite, amém? Muitas pessoas não gostam da ministração da palavra de sexta. Você vê que, infelizmente, isso havia, até colocar até banquinhos em culto sexta-feiras. E a gente vê que cada dia mais o povo tem acontecido o que a Bíblia diz. É dia de ouvir aquela palavra, aquela coisa. Eu gosto de ouvir coisas aprazíveis. Está muito parecido com a revelação de Isaías, não está, amados? Do povo dos últimos dias. Vigia, né, amados? Os tempos estão abreviados. É mais um sinal, não? O amor está se esfriando na terra. É mais um sinal, não? Nós estamos em maio, quase junho. A Bíblia diz que no final dos tempos o planeta vai se aquecer cada vez mais, o sol vai multiplicar o seu calor. Está frio? Vamos seguir então? Nós estamos de passagem aqui. Amém? Mais um se foi ontem, famoso, mais uma celebridade. Não há dinheiro que segure, irmão. Nem fama, nem nada. Chegou o tempo. E aí? Vamos em frente? Capítulo 4 de Tiago. Quem encontrou, diga amém? Nós estamos falando de uma guerra, né? E aí vem a revelação. De onde procedem
guerras e contendas que há entre vós. De onde, senão, dos prazeres que militam aonde? Na vossa carne. Amados, temos que sempre nos lembrar, mas sempre, que Jesus disse: alguém que veio antes de mim não passa de ladrão, é mentiroso. Aliás, só veio para matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. 3 coisas. Mas ele complementa com uma revelação tremenda. Por isso que é evangelho, são boas novas. Mas eu vim, aleluia, ao Másria, mas eu vim. E vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga glória a Deus. Então vamos continuar, porque é revelação de boas novas isso aqui. Deus está abrindo nossa visão, nossa mente, amado. Está fazendo nós vermos coisas que nós não víamos antes. Amém? Então temos que nos entender definitivamente. Estamos rodeados, o tempo todo o inimigo está ao derredor, está procurando alguém para matar, roubar e destruir. 1 Pedro capítulo 5, por favor, amados. Porque não pode ser do pastor essa palavra, não pode. Essa palavra não vem de um homem, não tem homem, não pode mesmo, e não é de um homem. Ela é palavra sagrada, diga amém? Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quando eu disse que temos que nos lembrar que o inimigo anda o tempo todo rodeando a gente, tentando nos atrair para ver algo, nos tentando para nós vermos algo, porque é importante que nossos olhos vejam algo que nos atrai para o pecado. O diabo faz isso porque é importante levar você a ver alguma coisa que vai atraí-lo, para sua mente ser novamente alimentada com coisa ruim e você praticar aquilo que entristece o coração de Deus. O inimigo faz isso o tempo todo. Você leu ali, comigo agora vai ler em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8, que há um conselho do Espírito Santo aqui: sede o quê? Sóbrios e vigilantes. Quando você vê um bêbado andando na rua ou um drogado por aí, ele está sóbrio? Não. Ele está totalmente dominado por um vício, dominado por um problema. A sua mente está totalmente conturbada. A Bíblia então diz que aquele que não busca a Deus, que anda nesse mundo, mesmo sem estar viciado, sem estar bebendo nada, se está sóbrio na carne, mas se estiver espiritualmente sem Deus, ele está totalmente nu de Deus, está na verdade sem sobriedade nenhuma, está louco, está insano espiritualmente. Então a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, porque assim como uma mente embriagada ou drogada não consegue controlar o corpo, assim, se o Espírito não estiver cheio do Espírito Santo, é a mesma coisa. Então sede sóbrios e vigilantes. E o porquê vem em seguida: e o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É bíblico isso então, amados? Então nós estamos numa guerra, nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas. E essa guerra começa desde nós mesmos, porque ele lança setas. Nós nascemos de natureza humana, cheio de defeitos, como filhos da ira, filhos da desobediência, e Deus quer nos libertar, quer nos transformar, e ele, pela porta de entrada que são os olhos, ele lança tranqueiras, setas o tempo todo, para que você continue sendo alimentado, e a guerra seja cada vez mais difícil para a tua alma. Está entendendo agora? A porta de entrada. Vamos lá em Gênesis para ver algumas provas bíblicas. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Lá no começo foi assim, amados. Lá no começo foi assim. Aqui é a queda do homem, quando o homem cai. O que acontece aqui? A Bíblia diz que, no versículo 1, que a serpente, você sabe que o diabo é chamado biblicamente de serpente, né? Ou dragão, mas aqui está chamado de serpente. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, encontraram Gênesis 3? Ele disse à mulher: é assim que Deus disse? Que o diabo não é esse bicho feio que vocês pintam aí, não, viu, amados? Que você vê aí de chifre, gato. Amados, o diabo não é isso não, amados. O diabo se disfarça de um amigo, de alguém que se aproxima de você, de uma situação. Então está aqui, ó. Ele conversa com quem fosse amigão da Eva. Ô, Eva, usou uma cobra, uma serpente. Ô, Eva, o que Deus disse para vocês? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim
Disse Deus: dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse: mulher, é certo que não morrereis. Ele disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque aí ele pega e vai para explicar ainda. Porque Deus sabe que o dia que você comer dele, você e teu marido abrirão vossos olhos. Aqui está marido, eu estou colocando para você entender a mensagem. Serão como Deus, conhecereis então o bem e o mal. Mas o versículo 6 vai revelar o seguinte, amados: o inimigo, de tanto andar em derredor ali, percebeu que era isso que ele faz. Quando ele está em derredor, ele está procurando uma falha sua, uma fraqueza sua. Está entendendo? E ele sabe que começa pela porta de entrada, pelos olhos. Então ele vai fazer o que aqui com Eva? Ele começa desde a criação. Ele conhecia, sabia que Eva era muito curiosa. A mulher é curiosa, desde a criação, né, irmãos? Porque ele chega na mulher e aguça a curiosidade dela. Ô mulher, o que Deus disse? Vocês podem comer de tudo aqui? Não, podemos comer todos os frutos daqui. Mas não tem nada que você não pode comer aqui. Tem um fruto. Aonde? Aquela árvore no meio do jardim, aquela não podemos tocar não. Por quê? Porque ele disse que nós comemos dela, vamos morrer. Eu e o marido. Eu e Adão. Não falava marido, mas eu estou colocando aqui, né, mas eu e Adão. Ah, é? Conversa de Deus. Não morre nada. Veja que fruta maravilhosa. Sabe que ele criaria um negócio desse para vocês não comerem? Para pensar, olha bem que maravilha. Olha bem. Ela olhou, ela foi olhar, opa, não é verdade, o negócio é bom mesmo, olha lá. Não é assim, irmãos? Porque a Bíblia diz que vendo ela, a sequência aí, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, versículo 7, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, era costuma acontecer isso, né, amado? Deus mandava, todo dia passava por ele para conversar com Adão e com Eva, né? Então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Você conhece alguém que vive se escondendo de Deus? Quer ver um exemplo? Ô amado, por que você deixou que está acontecendo? Você sumiu da igreja? Fulano, ciclano, beltrame. Está cheio de pecadinhos, se escondendo de Deus. Melhor forma de se esconder de Deus hoje é faltar nos cultos. Na verdade, põe culpa em um monte de gente, igual a Eva fez e Adão fez. Porque aqui eles escondem de Deus, imediatamente se escondem. É a mesma coisa, o espírito do homem ainda está contaminado desde o início. Olha aqui, ó. Primeira coisa que aconteceu do homem, ele ouviu a voz de Deus, foi fazer o quê? Correu para escutar, senhores, vem aqui. Se escondeu de Deus. Está entendendo agora, Márcio? Porque você vê gente se afastando do caminho do Senhor. Irmãos, quando você vê alguém ausente da igreja que você conhece, que senta do teu lado, tem costume de sentar do teu lado, tem alguma coisa errada por aquela alma, ora por ela, em nome de Jesus. Eu faço isso. Demora um pouquinho, eu ligo, eu escuto o que eu não quero às vezes. Está tudo bem, pastor, está tudo maravilhoso, está tudo maravilhoso, estou com Deus, viu? Tá bom, está com Deus, amém. Continua orando sempre, então continua com Deus aí. A coisa não é bem assim, não, não é assim. Quem está com Deus quer cada vez ficar mais perto de Deus ainda. Ou acaso quando você começou a amar alguém, você queria ficar longe daquele alguém? Quando eu conheci aquela mulher ali, amados, eu morava em Maringá. Eu era louco, eu vinha todo dia para ficar perto dela. Todo dia. Onde eu estivesse viajando, eu corria para cá. É assim, amados. Isso é amor, isso é paixão. Você quer ficar perto de alguém, amém ou amém? Agora, se eu corresse dela, ou se o teu marido está correndo com você, se preocupe, tem alguma coisa errada. É, amados? Você está se escondendo muito, cuidado. E assim foi a Eva e Adão. Quando ouviram a voz do Senhor, correram para se esconder. Amém, igreja? Estou falando alguma coisa errada aqui, igreja? Igreja, isso aqui é culto de libertação, não é brincadeira não, igreja. Isso aqui é para você ouvir e falar, peraí, o que eu quero? Eu quero vida eterna mesmo? Ou que eu fico só de enganar Deus e conquistar as coisas aqui na terra? Vai se converter, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te ver na glória.
O diabo não quer, não. Ele quer continuar te enganando, te seduzindo e tornando você cada vez mais parecido com ele. Mentiroso! Gênesis capítulo 3 diz que abriram-se os olhos então de ambos, e eles perceberam no versículo 7 que estavam nus. Correram e fizeram figueiras, folhas, figueiras, cintas para si mesmo. E quando ouviram a voz do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença dele, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Aí vem a história pior, né? Começou Deus a chamar eles, eles começaram a fingir que não estavam ouvindo, né? Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele viu que não tinha jeito, respondeu: eu ouvi a voz do Senhor no jardim, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. É quando o pastor liga para alguém: está acontecendo, meu irmão? Está acontecendo, minha irmã? Ah, está tranquilo, pastor, fique em paz. Estou em paz. Quero saber se você está em paz. Eu estou tranquilo. Bom, tá. Mas o que está acontecendo? Você não está indo para a igreja, não tem problema. Eu demoro a fazer isso, irmão, porque eu fico em espírito. Mas quando eu faço, o negócio está ficando feio do teu lado. Então quando você ouvir a voz do pastor, não é bom não, viu? É o contrário que você pensa. Ah, que bom, o pastor me ligou. Vai nessa, viu? Que é bom mesmo. Está muito perto de uma cilada muito grande na tua vida. Amarrado, né? Vai amarrando para você ver onde vai parar. Capítulo 3. Estou no versículo de número 8. Vou partir para o 9 agora. Eu já passei, já vi o 9, né? Ah, chamou o Senhor Deus e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou o Senhor: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Versículo 12, disse o homem: a mulher que o Senhor me deu como esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Olha aí. Ah, pastor, não estou indo para aquele irmão, para aquela irmã. Ah, pastor, né? Jesus Cristo, só o Senhor é Deus, né? E aí vai, né? Tá bom, então o negócio não é problema seu, não é? Não, você é inocentão. Ah, eu sou vai minha casa, eu nem inocentão. Então pera, fica do ladinho, que eu vou conversar com você daqui a pouquinho. Ou ela, vem cá, ela. Ô, isso, vem aqui, o que você fez, mulher? Foi a serpente, senhor, aquela serpente lá. Ah, foi a serpente? Então pera um pouquinho, fique do lado um pouquinho. Então eu converso com você também. Depois você lê a história toda e resume para a tua vida, viu? Diga, o Deus que está falando aqui é o mesmo de ontem. Diga, é o mesmo de ontem, de hoje, e sempre será. Eu sou um pastor apenas, amado, sou pregador do Evangelho, sou um pecador igual a você. Mas o que está falando para mim, para você, é o mesmo aqui, ó. Amém, igreja? Posso continuar? Então você viu que ela fez o que? Ela viu, ela olhou. E onde o inimigo trabalhou? No ela vê. Amém? Vai em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor. Vamos para o Novo Testamento. Você está feliz de ouvir a palavra, igreja? Amém. Você tem ouvido a palavra, tem ficado feliz, como diz a palavra, tem se agradado a palavra? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É um dos segredos de vencer, viu, amado? É ouvir e se agradar de Deus. Amém? Porque Deus só exorta a quem ama. Então diga, Ele me ama. Amém? Ele chamou você para ser exortado hoje. Porque Ele te ama. Você ouviu a voz do seu pastor. Graças a Deus, né? Sabendo que nossos olhos, então, deixa lá aberto em 2 Coríntios, no capítulo 4, por favor. Depois vamos conversando um pouquinho mais aqui. Sabendo que nossos olhos, então, são as portas, que o inimigo lança as suas setas, as suas armadilhas, para alimentar o que já está lá dentro em guerra. Assim como o exército é alimentado, né? Para continuar. Assim como uma fogueira apagando, se coloca mais lenha para acender. Então os olhos são a porta de entrada que o inimigo lança. Se você olhar para coisa boa, quem vai lançar coisas boas vai ser Deus. Armas para a tua alma, para o teu espírito se fortalecer. Se olhar para coisas ruins, quem está lançando as coisas ruins são o inimigo, para fortalecer a natureza humana. Está entendendo agora? Amém? Sabendo que seus olhos são as portas de entrada, para que o inimigo age dessa forma, mas o cristão não pode mais viver pelo que ele vê, e sim pelo que ele crê. Amém, amados? Primeiro deve ser muito vigilante, né? E crer.
Então é o que diz a palavra em capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, amém? E as que se não veem são eternas. O versículo 7 do capítulo seguinte, que é o 5, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Então, finalizando essa primeira parte da pregação, meu Deus, é a primeira parte. A conclusão é: estamos em guerra. Jesus veio trazer uma espada. Nós estamos aqui como peregrinos, não é para sempre. Vamos ter que prestar conta com Deus do que nós fizemos, amém, amém? E Ele está ensinando: vocês estão aqui de passagem, eu vim trazer uma espada, vocês não devem lutar contra a carne nem contra o sangue, e sim contra aquilo que vocês não veem, mas eu vou fazer vocês verem, que é o que eu estou mostrando bem agora. Eu tenho certeza, eu tenho uma convicção, amado. Se antes de eu me converter, acontecesse uma situação, como aconteceu comigo um dia, em que Deus falou: olhe bem nos olhos dela, uma pessoa que eu mais amava na vida, minha própria mãe. Minha mãe é a mulher que eu mais amei nesse mundo, e eu amo até hoje em espírito. Mas às vezes um dia ela falou umas coisas que me entristecia tanto. As pessoas falaram: olha bem nos olhos dela, já era pastoreia agora, aqui já nessa igreja. Ela me visitava um dia aqui, antes de converter. Antes dela se converter, antes de eu batizar ela. E antes ela de ser deixada, Deus deixar, né? Ela deixou convertida, graças a Deus. Então, olha bem nos olhos dela, eu olhei, mas eu olhei, porque o que eu vi de coisa ali era coisa feia. O Senhor falou: então, pode repreender, que você está vendo que não é ela. Eu vou te dar essa visão para você ter compaixão dela. E aí eu peguei e dobrei o joelho todo dia minha mãe, amados. Quando Deus me permitiu ver o que eu olhei nos olhos dela aquele dia, e me permiti, daquele dia em diante eu determinei no meu coração: eu vou orar todos os dias pela salvação da minha mãe. Orei, determinei, enquanto eu não vi minha mãe salva, eu não parei de orar, mas todo santo dia, amados. Na glória de Deus, estou falando na presença de Deus, Deus sabe que é verdade isso. Nunca mais deixei de orar. Eu determinava todo dia nas minhas orações a conversão dela, a salvação da alma dela. E graças a Deus, Deus cumpriu o propósito, salvou ela. Vocês sabem que ela foi batizada aqui na igreja, né? Glória a Deus por isso, amém? Continuando, então muitas vezes você tem que compreender isso, amado. Os inimigos vão estar bem pertinho da gente, mas eu não vou lutar com a carne, eu não vou lutar com o sangue, eu vou lutar contra aquilo que Deus veio nos trazer para ver espiritualmente, o mundo espiritual, contra quem está operando na pessoa que você ama, amém, amém? Glórias a Deus. Então o primeiro passo é cuidado das portas de entrada, que é os meus olhos. A vigilância é cuidar dessa porta, cara. Cuide dela, amado. É aqui que vai entrar o que vai te ajudar ou que vai te derrotar. É aqui, ó, vendo. Vamos ao segundo passo. Diga: cuidar da mente. Esse é o segundo passo, cuidar da mente. Por quê? Eu disse há pouco que você olha e alimenta a tua mente. E como é que eu cuido da mente? Olhando só para as coisas boas. Vamos lá? Em nome de Jesus. Eu peço que você vá em Tiago, capítulo 1. Quando você se alimenta de coisas ruins, quando você deixa que o inimigo entre pelas portas que você mesmo abriu, que é os olhos, uma das portas principais para ele entrar, que é uma delas, não pense que essa é a única não, é uma delas, a principal são os olhos. Deus mandou falar dos olhos essa noite, amém, igreja? Tiago capítulo 1. Quando ele consegue então fazer com que seus olhos só fiquem olhando, sabe aquela pessoa que não vem no culto de forma alguma, não assiste uma mensagem de forma alguma, mas assiste, sabe, a novela de cor e salteada? Tem muitos cristãos assim, não é muitos. Esse inimigo, o inimigo que está atuando na vida dessa pessoa, vai fazer essa pessoa ser facilmente uma incrédula. Se não for uma incrédula ou um incrédulo, vai ser no mínimo alguém que duvide de Deus, do poder de Deus. E está assim de gente, amado, nas igrejas, que duvidam do poder de Deus. Mas não são nenhuma nem duas pessoas, não. Está assim de pessoas nas igrejas na terra, que duvidam do poder de Deus e vivem entristecendo ao Senhor. Observe em nome de Jesus essa mensagem, porque o inimigo trabalha nessas portas de entrada para a sua mente duvidar de Deus. Tem pessoas que falam assim: eu nem sei se Deus me ama mesmo. Meu Deus do céu, está revelado aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus amou de tal maneira que deu a sua própria vida. E eu tenho a ousadia de pensar
Que Deus não me ama? Que Deus me esqueceu? Isso é mente contaminada, na porta de entrada entre setas e setas. Para chegar a esse ponto de pensar isso. Amém ou amém? Amém. Entenda esse mistério. E olha o que a Bíblia fala para quem deixou a dúvida entrar. Olha o que está escrito ali, em 1 Tiago, capítulo 1 de Tiago, e o versículo de número 6 a seguir. Peça com fé. Peça, porém, com fé. Estou falando de sabedoria, né? Em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não tem vida própria, né, Márcio? É levado por um lado para o outro. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É homem de ânimo dobre, ou seja, inconstante em todos os seus caminhos. É quem não tem firmeza. Amém, igreja? Então, olha o que o inimigo faz aí na vida. Deixa eu ver se tem as pessoas que... Olha, 3 visitas e tormenta ser inútil a visita. Meu Deus. Vamos continuar. Hoje eu passo ao Senhor mesmo. Eu estava em espírito, não tinha olhado quem estava, quem não está na igreja. Eu fui olhar para isso agora. Vamos em frente. Vamos ao Salmo 116, meus irmãos. Salmo 116. E olha, mas sabe quanto tempo que eu pedi nessas visitas? Uma delas me durou 1h45. Outra demorou 2h30. Porque essas pessoas não escutam a palavra de Deus, porque não vêm para ouvir, porque não tem o trabalho de ouvir uma mensagem gravada, não se alimentam, mas os seus olhos estão cheios e contaminados de coisas ruins. Olhe para essas almas, irmãos, em nome de Jesus. Salmo 116. Meu Deus. Não é mais fácil aprender ouvindo, amados? Não é mais fácil para Deus usar coletivamente? Você sair daqui com um ensinamento e falar, vou aplicar isso na minha vida e vou ajudar a obra ainda. Amém ou amém? Amém. Mas não, é mais, para essas almas é mais fácil. Vou ver se o pastor me ama mesmo. Vou ver se esse homem me ama mesmo. Não, está. Jesus, você me ama mesmo? Subi na cruz, estou aqui morrendo. Já está perguntando isso ainda? Eu nem sei se o senhor é filho de Deus mesmo. Se o senhor fosse, eu descia daí. E você entendeu a mensagem? Entendeu a mensagem? Salmo 116. Por que eu peço você ir lá? Porque o segundo passo é cuidar da mente. Você viu que quem deixa as setas do inimigo entrar, a mente fica contaminada, e aí cria laços de morte. E aí o que aconteceu com Davi? Veja Davi no Salmo 116 dizendo, versículo de número 3: laços de mortes me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. É isso que o diabo quer. É exatamente isso que ele quer. Você continue se alimentando das coisas ruins, não ouvindo mais a palavra, esfriando sua fé, e aí você vai ser mais uma presa facílima, moleza, de cair nas teias da aranha do diabo, nas armadilhas, nos laços malignos do inimigo. Mas diga, eu estou aqui, Senhor, buscando da fonte a bênção, o crescimento espiritual, para me tornar aquilo que o Senhor declarou que essa igreja teria membros que verdadeiramente adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. Diga amém. Você é membro dessa igreja? Glória a Deus. Você está na revelação de Deus, então. O Senhor falou, eu te dou esse ministério, filho, e eis de colocar ali verdadeiros adoradores. Revelação não foi na minha mente não, mas voz audível com 450 testemunhas, para a glória de Deus, irmãos. Voltando aqui então, no nome de Jesus. A força de um homem não está no físico, amado, mas sim numa mente transformada, renovada. Amém? E não adianta o homem ter força se a mente dele for fraca, sem renovação, sem transformação. Vai em Romanos 12, por favor.
Tem muitas pessoas que vão lá. Você vai ver as academias lá. Vai ver a academia ali embaixo agora, como está. Vai ver as pessoas, cada vez mais, cada vez a mente mais, Verdade ou não é, mais? Por que dá esse monte de mudança de sexo, esse monte de coisas acontecendo no mundo aí? Por quê? Porque cada vez mais os homens estão, e suas mentes, mas conversa com uma pessoa dessa. Só fala de músculo, só, de força. É isso aí. Vazio. Capítulo 12 de Romanos, amados. Isso não é uma regra não, viu, amados? Toda regra tem a sua exceção. Existem as exceções também, mas são poucas, viu? Romanos 12. Versículo de número 2. Você pode cuidar das duas coisas assim, viu, amados? Olha a complemento que eu estou falando aqui, Porque eu acabei de dizer, você pode se cuidar do corpo, sim, mas não pode esquecer de cuidar da sua mente. E aqui é a porta de entrada que vai para a tua mente, seus olhos. Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem você louvou aqui no início, que a unção de Deus está aqui nesse lugar, para abençoar para aquele que faz a sua vontade. A vontade de quem? De Deus, não a sua. Porque os meus pensamentos do Senhor são muito maiores que os seus. Amém? Eu é que sei disso, Senhor, o que é melhor para vocês, para dar para vocês o fim que desejais. Diga glórias a Deus. Amém? Continuando aqui então, amados. Não adianta o homem ser forte e a sua mente ser fraca. Isso é o que Deus mandou dizer para a igreja. Vamos dar um exemplo claro disso aí. Vamos em Juízes, capítulo número 16. Juízes é Velho Testamento. Você vai encontrar ali depois de Josué, você encontra o livro de Juízes. Meus amados da escola bíblica, talvez estão ainda espertos aí. Por que o livro de Juízes são os juízes? Quem eram os juízes? Tem algum da escola bíblica aí? Não lembro? Aí me envergonhava, né? Aí estou com vergonha de falar, né? Mas tudo bem. Os juízes são homens levantados por Deus, ungidos naquela ocasião, para julgar os povos que oprimiam o povo de Deus. Amém? Então você hoje está ouvindo a palavra de Deus aqui, você pode ser um juiz na sua família. E através da sua oração, da sua intercessão, através do seu crescimento, da sua força espiritual, é que Deus vai ouvir a oração e vai agir para julgar e repreender e reprimir aqueles que oprimem a tua família. Você sabe quem é? O Espírito que habita na região celeste, os principados e as potestades do mal. Amém? Então vamos lá, o livro de Juízes, e esse é um dos juízes aqui que Deus levantou, mas levantou por um meio, porque ela havia uma promessa de alguém aqui, né? Ela fez um voto com Deus, alguém, e deixou o seu filho crescer o seu cabelo, e falou: o cabelo desse meu filho eu não vou cortar. E Deus deu a força para. Pensava que era no cabelo, mas a força dele, na verdade, era espiritual. Juízes 16, que é Sansão. Todo mundo conhece Sansão, né, Márcio? A história de Sansão, né? Antes de me converter, eu nem sabia que era bíblico isso. Eu pensei que era uma história de um tipo He-Man. É verdade, antes de me converter. E Sansão é um personagem bíblico, real, e tem motivo de ele ter aquela força. Só que a força dele era só física, a mente dele ainda era muito fraca. Ele tinha força espiritual, mas do corpo espiritual nenhuma. Tinha força física. Tanto é que, ao olhar da Lila, ao se apaixonar por uma filisteia, uma mulher do mundo, né? Não do povo dele, ele então o que fez ali? Deu uma abertura enorme para o inimigo entrar na vida dele, e ali, por aquele relacionamento. Por isso que eu falo, mas você que tem aí buscado um relacionamento, busque de Deus, amados. Você que às vezes está aí preocupado com o seu estado civil, se preocupe com a tua salvação. O resto Deus cuida. Você que é solteiro, você que é solteira, você que preocupa, sabe que eu vou ficar para titia, para titio? Você vai ficar para Jesus, que é melhor. Tá bom? Não vai essas conversinhas do mundo, não, amado, que pode pintar uma Dalila na tua vida, homem. Pode pintar aí uma mulher do diabo na tua vida, ou uma mulher, um homem do diabo na tua vida, ou uma mulher.
Então, calma, espera. No mundo como esse, está cada dia mais difícil. Está cada dia mais difícil. Então, pense, vai ficar pior, amados. Não vai melhorar coisa nenhuma, vai ficar pior. Então, em Juízes, você vai ver Sansão, ele, pelo olhar, ele olhou, se apaixonou por Dalila, e ali foi a cilada, a armadilha dele. Ele não via mais nada, nem via que estava deitado, dormindo dentro da tenda nas terras dos filisteus. E ao dormir, tesourou o cabelo dele, e havia uma promessa, um voto da mãe dele, que o dia que ele cortasse o cabelo, ele perderia a força dele. E a Dalila descobriu de tanto qual que era o segredo dele, tinha que confessar, arrancou dele, porque ela era paga, ela ganhou, ela era uma prostituta, ela ganhou para isso, para entregar para os filisteus, inimigos do povo de Israel. Aonde estava a força de Sansão, que era um homem que já tinha derrotado um monte de filisteus? E aí acontece, ele, no colo dela, ela fazendo carinho, dentro da tenda dela, ela convenceu ele de contar o segredo. Depois de várias tentativas, ela conseguiu o que queria. Ele falou, tá bom, já que você vai me deixar, você disse que não vai me amar mais, então eu vou contar. Era meu cabelo. Pronto, aí ele dormiu, vieram cortar o cabelo. Quando ele acordou, ele estava amarrado, já sem força para soltar, e foi levado para a terra dos filisteus. Você conhece a história, né? Então foi por onde que entrou? O olhar da Dalila, ao se apaixonar pelo relacionamento errado. Vá no versículo 21, por favor, capítulo 16. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Fizeram o quê? Vazaram, furaram os olhos dele. Você acha que Deus não estava cuidando de Sansão mais? Um crente que ia falar, Deus não quer mais saber de mim, aí furou meus olhos, é um castigo meu, é um castigo mesmo. Só que Deus pode trabalhar no castigo para te abençoar. Eu vou permitir que fure os olhos dele, porque ele não vai ver mais, e aí ele vai ter tempo no escuro de ficar só pensando em mim e falar comigo, que com os olhos abertos, está vendo? É assim com muitas pessoas. Estou na miséria, estou na pobreza, estou na dificuldade. Ah, Deus, aí fecha os olhos. Ah, Senhor. As coisas boas vieram. Opa, cadê Deus essa hora? Abriu os olhos, parou de orar. Está entendendo, igreja? Então vou furar os olhos desse aí, para que ele volte a ficar em espírito na minha presença. É isso que Deus quer, mas Sansão, Deus permitiu dos filisteus furar os olhos dele, vazar os olhos dele. Vamos ler aqui mais? E o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias, 2 correntes de bronze, e esta virava um moinho no cárcere, ele ficava lá trabalhando para eles escravos. Aí fizeram uma festa, eu não estou lendo agora, olha para mim. Fizeram uma festa lá, e eles estavam todos comemorando. Ah, o nosso Deus derrotou o Deus de Sansão. Não, o Deus de Sansão não é nada. Ele está aí, ó. Esse que matava um monte de almas aí, um monte de filisteus, cadê ele? Cadê o Deus dele? Não é nada. Aliás, estavam montando uma festa aqui, vamos trazer ele para nos divertir um pouquinho? Ah, só que passou uns tempos, ele já estava cego, alguns dias, alguns tempinhos. Deu para ele conversar muito com Deus ali, no escuro, trabalhando de escravo. E muitas vezes tem que voltar ao pó para poder baixar o joelho, dobrar e voltar a orar. Você entende como Deus trabalha agora, Márcio? Só que muitos mesmo assim não se convertem, não voltam ao primeiro amor. Mas Sansão sabia, porque ele é ungido de Deus. Quando é ungido, volta. Quando é ungido, volta. Pode ser um filho rebelde, uma ovelha desgarrada, como aquele filho pródigo, mas volta. E volta mansinho igual um cordeirinho, viu? Então esse filho voltou. Ele ficou ali trabalhando como escravo dos filisteus, de olho feito. Não tinha como enxergar mais, não via mais Dalila, não via mais o pecado, então ele só tinha que pensar em Deus e nas bobagens que ele fez. E aí o que aconteceu com ele, amados? A oportunidade apareceu. Está pensando que vai ser levado para passar vergonha, para ser humilhado? Era essa a ideia dos filisteus. Tá, vem para cá no meio da festa, põe aí para nós humilhar ele, vamos jogar as coisas nele, cadê o Deus dele? Se você ler a sequência, é isso aí que aconteceu. Só que Deus naquela hora falou assim, peraí, filho, se você mais uma vez fizer uma oração, isso Deus falava ao trono, essa oração eu vou escutar que você está no ponto que eu queria. Aí ele pega esse humilho e fala assim com Deus. Diga glórias a Deus. Fala no versículo de número 17, por favor. Oh, perdão, errei. Versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Só de estar presente daquele jeito, né? Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço
que o tinha pela mão: deixa-me que eu apalpe as colunas que sustêm esta casa. Eles estavam no palácio, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia, versículo 27, cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes. Diga, todos os príncipes. Estavam todos os líderes ali, viu, amados? Dos filisteus, todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas do meio que sustinha a casa, e fez a força sobre elas, com a mão direita uma, e com a mão esquerda outra na coluna, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais que os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então, amados, muitas vezes o cristão nem entende que está passando por um deserto. Às vezes esqueceu que ele deixou, faltou vigilância. Ele está ali, como estava Sansão no cárcere, né? Tem mais um exemplo bíblico que eu quero dar aqui em espírito, por causa do tempo. O tempo se foi. Olha, amado, o Senhor havia falado no meu coração: faça esses 2 cultos. Eu falei: Senhor, será que o Senhor está falando comigo? Eu, a minha carne. E agora estou entendendo que era o Senhor mesmo. Porque eu tenho muito mais coisas para passar para a igreja dessa revelação. Mas vamos resumir aqui. Uma outra passagem que o Espírito Santo me revelou, de alguém que precisou ter os olhos tapados, ou seja, carnalmente ficou cego, para poder mudar de vida, pensando que estava fazendo a coisa certa. Saulo, o que hoje é chamado de Santo Paulo, São Paulo. Saulo se tornou Paulo porque Deus teve misericórdia da alma dele, porque era um homem bom, era um homem que matava mesmo em nome da fé dele. Então muitos que estão em religiões aí que não são de Deus, ou eram e deixaram de ser, como foi assim os judeus um dia na sua fé religiosa. A palavra de Deus sempre pregou a verdade, desde a época de Moisés, tudo era verdade, só que eles não interpretaram bem a lei, interpretaram errado. O Messias já veio, eles estão esperando ainda, e tantas outras coisas. Então muitas coisas é para ser de Deus, mas com o passar do tempo o homem coloca em posições de dogmas e doutrina e se torna do diabo. Assim como foi o que aconteceu com os israelitas. Era um povo escolhido, se tornou um povo maldito, porque eles mesmos se amaldiçoaram. Quando Pilatos falou: o sangue desse homem não vai ficar nas minhas mãos, porque eu não vejo nenhum pecado nele, não vejo erro nenhum, não vejo dolo algum nele, eu vou lavar minhas mãos. Escolham vocês, eu vou dar uma oportunidade de vocês também não terem esse sangue na mão de vocês. Hoje é dia de libertar um preso. Escolham Barrabás ou ele. Aquele lá é criminoso mesmo. Olha os crimes dele aqui, blá 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 blá. Olha o crime desse aqui, não vejo nenhum. Não vejo crime dele. Escolham. Aí os fariseus, professores da lei de Moisés, usados pelo diabo, os sacerdotes da época, o povo, no meio do povo: escolhe Barrabás, escolhe Barrabás. Barrabás é forte, pelo menos se ele sair daí ele vai continuar matando os romanos para nós. Continue, vai, Barrabás, esse homem é um fraco. Quem é esse homem está aí, todo espancado, tudo isso? Você acha que você é de Deus? É Deus coisa nenhuma? Não orar porque ele está todo espancado. E é assim que muitas pessoas olham para você, cristão. Quem é o Deus desse povo crente? É verdade? Nada para contar a vida dele. Amado, o que é sabedoria para Deus não é sabedoria do homem. O que o homem pensa que é virtude é defeito, e o que o homem pensa que é defeito é virtude. É o contrário. Quanto mais fraco você estiver, mais forte você está. Amém, igreja? Então naquela hora eles começaram: Barrabás, 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 e que venha o sangue deste homem sobre nós e sobre toda a nossa descendência. Nós sejamos responsáveis pela morte dele. Misericórdia. E daí a luta até hoje, né? Deus tem um amor tão grande que ele pede para orar por eles ainda, para que haja paz lá em Israel. Mas continuando aqui, amados, Saulo, vamos ver então aqui, esse era um romano, ou perdão, um judeu, que trabalhava para o Sinédrio, a cúpula, já muitos anos depois de Jesus, e ele perseguia os cristãos. Vamos em Atos dos Apóstolos capítulo 9,
Atos 9. Vamos tentar acelerar aqui, amados. Perdão do horário, viu, amados? Era para estar encerrando, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo. Então Saulo era um homem que, na verdade, achava que estava fazendo certo. Ele tinha uma religião, ele tinha uma fé, ele tinha convicção. Ele era um homem que trabalhava para o sinédrio, para os professores das leis, os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Ele tinha carta branca de caçar cristãos e prendê-los até matá-los. Ele foi então, o que diz aqui no capítulo de número 9? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho letra maiúscula, diga de Jesus, amém? Assim como homens, também mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? Como disseste, que voz é essa? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está perseguindo quem? Os discípulos. Aquele que perseguiu um discípulo, aquele que tocava um ungido de Deus, está tocando no Senhor, amados. Mas levanta-te, ele falou, a quem tu persegues, a mim você está perseguindo. Então ele fala, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram nada. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo-se os olhos, não podia ver. Qual que é o porta de entrada? Os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Lá esteve 3 dias sem ver, 3 dias refletindo, né? Durante os quais nada comeu nem bebeu. Vá comigo em nome de Jesus, no versículo 17, agora para encurtar. Ananias, para quem não sabe, era um homem corretíssimo. Deus achou graça. Em Damasco havia um homem cujo coração era de Deus. Esse homem chamava-se Ananias. Deus escolheu ele como homem correto para ir lá e orar sobre os olhos de Saulo. Não era nem profeta nem nada. Era um homem de Deus, um homem que todo mundo respeitava por ver nele um coração reto. E Deus amava Ananias como um homem correto. E Deus tocou e falou: eu quero que esse olhe, é um justo meu. Então vamos lá. Então Ananias foi e entrando aqui, Ananias já recebeu a orientação de Deus, já foi informado que tem Saulo cego, e ele vai ter que ir lá orar por Saulo. Entrando na casa, impôs a mão sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, chamou de irmão, hein? O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio, diga cheio, do Espírito Santo, amém? Então imediatamente lhes caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aleluia. Depois de ter se alimentado, sentiu-se o quê? Está parecendo com você depois que ouviu a palavra? Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Passou a andar com as coisas de Deus, né, amados? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Glórias a Deus. Mas teve que ficar cego primeiro, né? Teve que ter momentos de escuridão para poder refletir, para ter a mente transformada. Então, amados, qual que é a conclusão dessa ministração? Nós devemos vigiar a porta de entrada, que são os olhos. Ocupar nossa mente, depois de renovada, como nós dissemos há pouco, com as coisas de Deus. E o que é a coisa mais sagrada de Deus que Ele nos deu para nós estarmos atentamente olhando? A palavra. Então é por isso que eu vim trazer uma espada. Isso aqui é poderoso, isso aqui é poderoso demais. Olha, se você quiser preencher teus espaços vazios, entre em oração, olhando e meditando na minha palavra. Vai a favor para finalizar em Hebreus 4. Nós temos 3 passagens para finalizar, 4 ainda, viu? Meu Deus, vamos lá, para a glória de Deus. Mas a porta aberta, viu? Hebreus capítulo 4. Aqui eu quero agradar a Deus, né?
Capítulo 4 da carta aos Hebreus, diga amém. Encontrou? Você acredita que a palavra é a espada? Bom, aí está a revelação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga amém? Então vamos seguir agora, vamos em Filipenses, porque aqui você vai aprender agora o papel modulado. Então eu concluí, diga para ele, que eu só devo pensar nisso que eu vou ler agora. Diga amém? Veja o que diz a palavra sobre o que pensar. Capítulo 4, versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ou simplesmente Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalizando: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes também recebestes e ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então a conclusão é: vou vigiar os olhos, vou nos tempos, nas horas vazias, eu vou olhar para aquilo que edifica, vou pensar em coisas grandes e justas, naquilo que vai edificar a minha fé. Eu vou ler mais a palavra de Deus, porque ela é a espada que faz eu vencer o mal, ela é a arma potente de Deus. E eu também aprendi que eu preciso estar revestido de toda a armadura de Deus nessa guerra. Além da espada, eu tenho que estar com toda a armadura de Deus. Eu volto a Efésios, capítulo de número 6, por favor. Efésios 6. Para finalizar, falta mais 2 passagens só. Efésios 6, 10. Os que encontraram, digam amém? Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí vem: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer ainda inabalável. Diga glória a Deus. Veja capítulo 2, capítulo 12 de 2 Coríntios. Volta só um pouquinho, você já vai estar no livro de 2 Coríntios, só um pouquinho. E veja o capítulo de número 12, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Enfim, amados, coloque-se em pé. Enfim, quando você estiver fraco, aí é que você é forte. Quando você pensa que está no deserto, é aí que Deus vai operar na sua vida. Então, se Ele permitir que você aconteça algo com você, que a tua carne se queixe, dê glórias a Deus, porque Ele está cuidando da sua alma. E foi você que Ele precisa fazer isso, para Ele judiar para fazer isso? Não, você que eu quis esse caminho. Você que deixou entrar no templo do Espírito Santo algo que te contaminou. Então, para Ele não perder a tua alma, Ele vai fazer você passar por um deserto. Talvez vaze os seus olhos para você voltar a não ver mais nada que o inimigo mostra a você. Talvez Ele te faça ficar alguns dias sem ter a luz, sem ver as coisas desse mundo. Te afaste de alguma coisa para você renovar sua mente. Talvez Ele vai tirar seu emprego. Talvez vai tirar alguém da sua família. Vai te levar para o luto. Meu Deus, amados. Se Deus tiver que fazer isso, Ele faz. Mas se lembre que Deus está no governo da sua vida. Que tudo Ele precisa de uma só coisa: fazer você voltar para os caminhos dele. É isso. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Essa passagem é a passagem que Paulo, então, está com um espinho na carne, reconhece que Deus permitiu que Satanás colocasse aquele espinho nele, que ninguém sabe que espinho que é isso. Não há teologia no mundo que possa afirmar o que é esse espinho. Tudo são suposições.
Pode ser até um pecado de Paulo, alguma coisa que ele estava fazendo que não agradava a Deus, mas não fala. Deus é tão maravilhoso com o apóstolo Paulo aqui que não deixa mostrar o erro dele, só há um espinho aqui, e Deus que mandou Satanás colocar. Ele reconhece isso a partir do versículo 7. Então diz aqui: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exultasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas agora, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que agora aprendi, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então aí é que eu sou forte. Diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Não penseis que vim trazer paz a esta terra. Eu vim trazer uma espada. Diga, mas nessa guerra eu já sou, segundo as Escrituras Sagradas, muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais uma vez, aplauda o Senhor.